Olá, sou Leandro Serpa, artista visual natural de Tijucas. Minha formação em arte visual acadêmica acontece na UDESC, na graduação entre 2006 e 2011, mestrado entre 2013 e 15 e doutorado agora de 2020, até 2023 a previsão. A exposição Fanáticos Vamos Jogar, ela é um projeto, projeto Fanáticos, que eu já produzo desde finais de 2008 e 2009. Portanto, é um projeto que já tem mais de uma década. Foi premiado no edital Elizabeth Anderle de Cultura em 2013 e circulou o Brasil e até ocorreram algumas exposições em outros países, principalmente no período da Copa do Mundo 2014. Fanáticos surge de um diálogo que eu vou ter quando eu vou analisar e fazer um paralelo entre as obras de Da Vinci, Duchamp, Marcel Duchamp, Leonardo da Vinci, Da Vinci, um artista do início do Renascimento, do início do mundo moderno, diríamos, e Duchamp, Marcel Duchamp, um artista francês do século XX, E a junção disso começa quando o Marcel Duchamp, um artista bastante irônico no sentido do valor da arte, dessa relação que a arte, que a cultura e a arte se estabelecem, vai fazer uma brincadeira que é rasurar uma imagem, e colocar uma frase provocativa em uma reprodução da Mona Lisa quando ocorre o furto dessa obra no Museu do Louvre, na França. A partir dessa provocação e tendo conhecimento do Duchamp, que é um artista que eu vou conhecer na universidade, eu não conhecia até então, e a partir de 2006, portanto, eu vou começar a entender os processos de criação de arte, os processos da arte que se dão no Renascimento, que vão esboçar toda essa inventividade, criatividade do Da Vinci, que é quando está surgindo a chamada era moderna, ou a era, vamos dizer, da arte ocidental, do capitalismo, E o Marcel Duchamp já no século XX, num momento de pré-guerra na Europa, mas também um momento de muita mudança da tecnologia e no sentido da cultura, que passa a se acelerar cada vez mais, já desde o meados do século XIX. O Duchamp faz esse jogo, de temporalidades, pela ironia, por sua verve crítica também, e coloca a arte, na verdade, na minha concepção, na minha percepção, no universo da cultura, não mais no universo das belas artes. Acho que o Duchamp leva a arte e, a partir dele, uma série de experiências na arte vão se deflagrar, vão acontecer. Acho que o passo genialidade do Duchamp tem e que conecta-se com o Da Vinci, parte disso. Duchamp era um jogador de xadrez, um enxadrista, que por muitas vezes parou de produzir arte para jogar xadrez, inclusive com campeões mundiais, como Casablanca, um enxadrista cubano, campeão mundial. A minha realidade da infância era o futebol, então eu tinha essa relação íntima mesmo, familiar com o futebol. E eu passo a perceber essa questão, estando na universidade, essa questão de erudito popular, cultura, arte visual, e passo a entender que eu poderia criar esse jogo, movimentar esse jogo a partir da minha lógica e do meu conhecimento em arte e em futebol, tendo como o Duchamp como um artista que fez esse elemento, ao longo da sua trajetória. Então é onde que eu passo a perceber esses elementos do futebol na arte, e é a partir disso que surge o futebol, que surge o projeto Fanáticos, então. Para a exposição na Galeria Municipal de Joinville, agora em 2022, eu refleti sobre cada série do projeto Fanáticos,
e busquei nesse momento um jogo de relação aproximada, né? Um diálogo, focalizei essa conversa com o público, né? Criando uma aproximação, uma interação, uma relação direta com o público. A exposição pode ser observada, pode ser lida com 5 momentos ou 5 temas, né? Que são do Projeto Fanáticos, que são as inversões, as fotografias a partir de imagens do futebol, as pinturas a partir de imagens do futebol e da história da arte, e a série Trajetórias, que são registros gráficos das partidas de futebol, e a Copa da Arte. Agora eu vou passar e falar um pouquinho sobre cada série para que compreendam mesmo a demanda, a ideia, né? A ideia que tenho ao fazer essas séries. A série Inversões é a série que tem um diálogo mais aproximado com o torcedor fanático pelo futebol. Porque nesta série, partindo de uma lógica da gravura, eu vou inverter as cores dos uniformes, dos escudos, dos times de futebol. Eu fui entendendo esse processo, compreendendo essa questão do fanatismo no futebol, do amor ao clube de futebol, aos clubes, e a identificação pelas cores, também partindo da heráldica medieval, né, da composição das formas, das simbologias, né, o desenho dos escudos. E nessa relação de desenhar, de entender o processo da gravura, o maravilhamento que é quando a gente se dá conta da inversão da imagem na impressão, né? Quando você trabalha com a chapa de metal e quando você imprime esse desenho, essa marca que você deixou nessa chapa, e você percebe que isso está invertido. Então a inversão o tema inversão, né? Dentro do projeto Fanáticos Vamos Jogar tem essa leitura, tem parte desses elementos. E eu tenho ensaiado, né? E na exposição acontece, por exemplo, a inversão de 2 uniformes de clubes de futebol catarinense, Avaí e Figueirense, em materialidade natural, que são as camisas, né? E os escudos, os uniformes que estão emoldurados na parede da galeria são especificamente de uma série de uniformes de 5 times catarinenses, e especificamente dos uniformes que os times utilizaram no Campeonato Catarinense 2016. São Joinville, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Avaí. E infelizmente é o fatídico ano, né, do acidente aéreo que ocorre com a equipe da Chapecoense no segundo semestre de 2016, né? Então muitos daqueles atletas faleceram naquele ano, infelizmente. A inversão tem um diálogo direto com o torcedor, que logo, quem torce por futebol, logo identifica isso, né? Meu objetivo ali é criar um campo de diálogo entre a arte e o futebol, e também pontuar essa questão da violência, né? Que tem sido frequente, ocorrido em determinados momentos do futebol, e enfocar, ao contrário, né, o aspecto lúdico que o esporte, o jogo, o futebol, como um elemento da cultura, né, pode proporcionar às pessoas, né, sendo algo lúdico em um momento de lazer mesmo, né. As séries de fotografias, que eu chamo também de 460, porque 460 seria um esquema tático que não existe, né? Mas que no momento atual do futebol ele é perceptível algumas variações momentâneas durante o jogo, que seria um esquema tático sem atacantes, com todos os jogadores centralizados no meio de campo. O futebol
surge com um número grande de atacantes, por exemplo, o chamado esquema tático WM mostra isso, bastante atacante, poucos meio-campos e menos ainda zagueiros. E ao longo do tempo, nos últimos, desde que surge o futebol, aproximadamente 150 anos mais, esse esquema vem se invertendo, né? E hoje, com a mobilidade física e tudo esses fatores contribuem, para que uma nova dinâmica do futebol se estabeleça. As imagens das fotografias, eu busco nelas, ter esse registro das telas, monitores. Não tem muito trabalho digital, a ideia é usar um celular, uma câmera, contra uma tela, monitor de computador ou de TV, e a partir disso trabalhar com essas modificações, transparências que acontecem durante as transmissões de TV ou via online. Tem uma conversa com a arte no sentido de você rever determinados momentos da arte, como por exemplo o trabalho de cor fauvista, impressionista, mas também a questão, por exemplo, futurista, que é quando começa a se pensar na representação do movimento na pintura, na arte, É um momento que a sociedade toma um ritmo acelerado, já no contexto capitalista consolidado na Idade Moderna, no início do século XX. Então tem essas conversas, esses diálogos que eu estabeleço com a história da arte nesse projeto. As pinturas, do Fanáticos, que tem imagens da história da arte, elas começam até mesmo antes do projeto em si. Eu era um torcedor de futebol, acompanhava futebol. Meu bisavô fundou clubes de futebol na cidade onde nasci, onde ainda resido, que é Tijucas. Então tinha esse imaginário na infância. E quando começo a desenhar na adolescência, as revistas de futebol são também uma referência para eu estudar o desenho, E quando eu passo a pensar a perspectiva do projeto Fanático, já na graduação, na universidade, em fins de 2008, 2009, esses elementos da infância e da adolescência retornam ao projeto e eu volto a desenhar essas imagens do futebol sobre tela, Tem algumas experiências técnicas com materiais alternativos também nessas pinturas, que elas possuem características visuais em termos de acabamento muito específicas. E ocorre que eu vou trazer para esse processo imagens da história da arte, porque o que eu estava entendendo nesse processo e fui entendendo ao longo desse processo de fazer as pinturas, é que eu estava fazendo um jogo entre a arte e a cultura, entre os elementos da arte visual, da história da arte e da cultura e do futebol em específico. Então eu fui trazendo esses elementos para um jogo, para a tela, que é esse espaço, na minha concepção, um espaço de jogo, um espaço dessas tensões visuais, sensíveis, e de espaços de cultura, que é o espaço da arte, o espaço do futebol. E assim, e com e dessa forma, elaborei e criei essas peças, que estão em exibição no espaço cultural da Galeria Municipal de Joinville. Na série Trajetórias, eu estabeleço uma conversa, um diálogo com o desenho, assistindo as partidas de futebol e vindo dessa lógica, de observar a movimentação, o movimento, que o futebol permite e a transição disso quando eu faço as fotografias, eu começo a perceber esse elemento de movimentação e começo a desenhar a trajetória. Desses esboços iniciais, eu vou elaborar um processo de desenho, de registro visual da trajetória da bola sobre papéis, sobre superfície, especialmente papel. Portanto,
pela linha, pela característica de registro de tempo sobre um espaço, eu traço um diálogo com o desenho. Então, o papel funciona nesse processo como ser um paralelo ou um simulacro do campo de futebol. E nele, no papel, eu realizo essa ação de seguir a trajetória da bola, né, durante as partidas de futebol. Na Galeria Municipal estão expostas algumas trajetórias em papel, montadas, né, desenhadas anteriormente, de outros períodos da última década, são partidas da última década do futebol brasileiro e mundial. E também instalei, né, diretamente sobre a superfície da parede da galeria, né, uma partida de futebol que especificamente é uma partida que ocorreu na Copa do Mundo de 1982 entre Brasil e União Soviética, na qual o Brasil venceu aquela partida de virada, né? Iniciou a partida perdendo por 2-1. O objetivo de trazer uma partida de outro tempo é de fato observar essa relação que tem o desenho, tem o futebol, que é a intensidade, o ritmo, o deslocamento, possuem temporalidades, tanto no desenho, na história da arte, quanto no futebol. Por exemplo, citando a questão da educação física, da fisioterapia, que avança, que tem um processo de avanço no sentido da intensidade com a qual, né, o atleta consegue atingir, né, esse processo físico, né, de intensidade física, e também mágico no sentido do drible. E também uma questão que é bastante sensível para mim nesse processo é a questão tática. Voltando ao futebol como um todo, né? Não somente aquela partida que eu desenhei exclusivamente na Galeria Municipal, instalei na galeria, a tática no futebol, ela tem variado ao longo do tempo, né? Hoje é mais comum o chamado 4-3-3, com movimentações laterais. Na década de 80 era muito comum o uso dos pontas abertos, né? Na partida de futebol que desenhei, eu percebi os atletas brasileiros, laterais, Leandro pela direita, Júnior pela esquerda, por exemplo, entrando por dentro e traçando e criando jogadas por dentro e não somente pela lateral do campo, que hoje não é tão comum. Faço esse comentário para dizer que a tática ela tem uma dimensão muito especial no sentido de ser o elemento que vai dinamizar, que vai dar marcações de registro, porque cada forma tática interfere na forma como a bola é conduzida, como ela percorre os espaços durante o jogo, e isso resulta em um gráfico diferenciado. Eu cito, por exemplo, a situação do Barcelona, na época, há 10 anos atrás, com Messi e companhia, que eles tocavam a bola e disputavam a bola sempre no campo do adversário. Então, na sua retaguarda, na sua área de defesa, havia poucos traços no futebol. E isso tem um paralelo concreto com a história militar, né? Com a forma de como ocupar um espaço, como você enfrentar um adversário, quais são os limites físicos, geográficos, né? No sentido militar, em termos de tecnologia de guerra, né? E esses são os limites. O campo de futebol ele esboça esses limites, né? Da marcação e da defesa, o confronto, né? Se você se avança, você se expõe ao contra-ataque. Então essa questão do futebol ela é um exercício também na cultura, como fala o Johan Huizinga, é um esboço lúdico de um sentido concreto, né? E crucial para a humanidade, muitas vezes, em muitos momentos, que é a guerra, por exemplo. Então esses elementos estão presentes nessa série Trajetórias também. Uma das coisas que me encanta no Fanático, no projeto Fanático, dentre
várias questões, né? É que quando você compara e observa, né, o xadrez, que tem conforme a sua característica, né, ser um jogo no qual cada movimento, né, requer do jogador uma percepção das possibilidades futuras de jogo, né? Cada movimento, né, provoca no adversário e no próprio jogador que movimenta a peça uma construção de possibilidades futuras desse jogo. E assim que o jogo se encaminha para seu término, levando a um vencedor. No futebol isso não ocorre, ou ocorre de forma diferente, porque essas peças do jogo são móveis, né? A cada lance existe uma composição tática, então existe um posicionamento das peças, já desde o início, e que muitas vezes só se expressa na hora do jogo ao adversário, então tem um fator surpresa, mas o que é mais encantador é que a mobilidade do jogo ela é intensa e ocorre durante toda a partida. Então a movimentação, se formos fotografar cada momento da partida, veremos posicionamentos e composições de adversárias totalmente diversas, né? Então isso é um elemento de ludicidade mesmo, muito interessante, muito próprio do futebol. Quer dizer, é um jogo que tem uma mobilidade muito característica e, de certa forma, também tem uma certa relação com o mundo moderno ao qual nós estamos imersos, né, participantes dele, o mundo contemporâneo, digamos assim, no qual, traçando uma relação com a cultura e a sociedade, assim, há uma mobilidade totalmente nova, intensa, diferenciada, diversa, que guarda características em relação a outros momentos da história humana. Então esse elemento eu considero muito assim interessante, próprio, peculiar, e que eu acredito que eu trago e esboço isso, né, no projeto Fanáticos. Vamos jogar!